Bom dia, eu vou dar início agora à apresentação do seminário de Inteligência Artificial sobre Simulated Annealing. Bom, primeiro vamos fazer a apresentação do tema. Simulated Annealing é uma meta heurística para a otimização que consiste numa técnica de busca local probabilística. E ela tem uma fundamentação, ela se fundamenta, né, numa analogia com a termodinâmica, ou seja, é um Simulated Annealing, se a gente for traduzir, seria mais ou menos um simulado de recozimento, que é um processo térmico muito utilizado na metalurgia, né? Se utiliza isso para obter estados de baixa energia num sólido. E isso se dá em duas etapas, né? A primeira etapa é eu submeter o meu material, geralmente um sólido metálico, a elevada temperatura, e depois a segunda etapa é fazer esse resfriamento dele de modo gradativo e lento, né? Em 1953, Nicholas Metropolis, que é um físico e matemático, ele desenvolveu o algoritmo de Metrópolis, né? Ele e outros cientistas, no qual é empregado uma sequência de temperaturas decrescente para gerar soluções de um problema de otimização. E em 1983, Scott Kirkpatrick, né, que é um cientista, ele otimizou, né, o Simulated Annealing. Também temos que salientar que em 1985, Cernic, né, também estava desenvolvendo também uma otimização, né, no Simulated Annealing, mas geralmente é mais falado no Kirkpatrick, né? Agora vamos aos códigos e às considerações. Bom, aqui eu tenho um pseudocódigo, né? E eu vou explicar como funciona. Primeiramente a gente tem a nossa solução, né? Que é um parâmetro de entrada, no qual eu vou colocar uma solução inicial, e a minha temperatura, que também é um parâmetro de entrada, né? Geralmente, quase na maioria das vezes, né? A temperatura é um valor muito alto. No caso, fazendo analogia com a termodinâmica, o sólido ele é submetido a temperaturas altíssimas, né? Da casa dos 1100 e 1200 graus. Então, esse T0 é um valor bem alto, é um parâmetro bem alto, um parâmetro de entrada. Outro parâmetro de entrada também é o número de interações que a gente tem para fazer, né? Ou também pode ser feita através de uma variável a partir do tempo, né? Pode ser um número de interações ou um determinado tempo. Bom, eu vou ter a inicialização, né? Vou ter os parâmetros de entrada, tudo, e eu vou gerar uma solução S', né? Na qual é uma solução de busca, vou buscar essa solução S', e eu vou avaliar a variação de energia interna, né? ΔE. Se o meu ΔE for menor, o que isso quer dizer? Que a energia da solução que foi encontrada, S', ela é menor do que a minha energia da solução que eu da minha solução inicial que eu defini, né? Então ele vai ser menor, logo eu vou aceitar essa solução como a minha solução ótima, né? Como o meu resultado, porque a solução, a energia interna de S' é menor. Caso caso for maior, né, ele vai gerar um número randômico entre 0 e 1, e eu vou verificar, né, se esse número é menor do que a exponencial da minha variação de energia interna dividida pela minha constante de Boltzmann, que é uma relação entre energia e temperatura, e vezes a minha temperatura, né, que está sendo definida a cada momento, né, porque a gente vai ver aqui embaixo que ela vai ter uma
taxa de redução. Então, aí eu vou verificar. Caso isso seja verdade, eu aceito, mesmo ela não sendo, né, uma solução ideal. Talvez a solução que eu tenha previamente definido seja melhor. Porém, ele ainda pode aceitar. Vale salientar também que no começo, quando essa temperatura é muito alta, eu tenho uma flexibilidade quanto a aceitar essas soluções. De acordo com o tempo vai passando e a minha temperatura vai diminuindo, eu tenho a minha flexibilidade em aceitar esse tipo de solução vai decaindo. E aqui embaixo eu tenho a minha redução da temperatura, né? Geralmente a gente faz uma redução geométrica, que é o mais comum, né? Entre 88% e 99% da temperatura, multiplica por um alfa, né? Em torno de 0,88 e a 0,99 e vou decaindo, multiplicando a minha temperatura para fazer essa redução da temperatura para ir meio que fazendo analogia à termodinâmica, reduzindo a temperatura, né? Solidificando. E é feito isso tudo de novo, até o número X de interações. Aqui, ó, temos o problema da subida da encosta, né? Que é o quê? O Simulate Annealing, ele tem a capacidade de escapar de ótimos locais, né? O Simulate Annealing, ele tem a característica de aceitar soluções com piora do valor da função objetivo. Ou seja, vamos supor que o meu ótimo global, né, a minha solução perfeita e ideal, seja esse ponto em vermelho. O ponto em roxo é a solução inicial. E isso daqui foi um ponto buscado, né, que foi gerado para comparação. Talvez esse ponto amarelo não seja uma solução tão boa quanto o meu ponto inicial, porém ele pode ser aceito, né, devido àquela comparação vista anteriormente. Então, o Simulate Annealing, ele tem essa capacidade de escapar de ótimos locais, de escapar de ótimas soluções, né, que é talvez a principal característica do Simulate Annealing. Bom, e um dos problemas mais empregados, né, é o problema do caixeiro viajante. Ou seja, isso é um problema, né, que tenta determinar a menor rota para percorrer uma série de cidades, né? Porém, tem que, como se um viajante, né, fosse visitar uma cidade de cada vez e ele tem que retornar à cidade de origem, passando por todas, né? Então, aqui temos mais ou menos um resultado de como seria essa solução, né? A cidade 1, 6, 3, 5, né? E assim sucessivamente. Aqui é só uma representação gráfica, não tem todas as 10, mas é só para entendimento mesmo. Então a gente tem essa série de essa solução aqui, né? E paralelamente a gente tem outro que pode ser aplicado, que é o problema da mochila, né? O nome se dá devido a um modelo de situação em que é necessário preencher uma mochila com objetos de diferentes pesos e valores, né? O objetivo em si é preencher a mochila com o menor valor possível, não ultrapassando o peso máximo, né? Aqui talvez tenhamos vários objetos com seu peso e seu valor aqui. E do objeto 1 a gente não irá colocar nenhum, do objeto 2 a gente irá colocar 1, do 3 nenhum e assim sucessivamente. Aqui só a modo de visualização, né, de como seria isso, e aqui como seria a representação da nossa solução, né. Bom, algumas considerações. Vale salientar que a principal, talvez, finalidade, característica, é escapar de ótimos locais. Ou seja, aquilo previamente falado, ele possui a característica de aceitar soluções com piora do valor da função objetivo, né? Ele faz referência também ao processo termodinâmico, né? Os parâmetros de entrada são a temperatura inicial, o número de interações, a solução inicial, também tem o fator de redução da temperatura. Pode ser colocada várias funções, né, dependendo do problema que você tem, ou já pode deixar previamente definido
no código em si, né? Geralmente se utiliza a geométrica, né? Que é a multiplicação por alguns por entre 0,88, né, um fator 0,88 e 0,99. Também vale salientar que ele segue a cadeia de Markov, né? Que o que é isso? É que os estados anteriores, né, são irrelevantes para a predição dos estados seguintes, desde que o estado atual seja conhecido, né? Então essas são algumas das considerações do, do código de Simulate Annealing, né? Aqui são as referências do seminário. Obrigado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.